Porque é o seguinte, esse tema da esclerose lateral amiotrófica é um tema assim muito grande. Eu vou ser sincero, eu li os artigos, tem umas coisas que são bem complicadas de entender, tá bom? Então, se por acaso eu não souber responder agora, né, na apresentação, eu pesquiso pra vocês e tento responder depois, tá bom? Mas o importante é assim, vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Então, qualquer coisa vocês podem perguntar, não se preocupe. Então, bora começar mesmo, propriamente dito, né? Como eu falei, né, o tema é esclerose lateral amiotrófica, tá bom? E assim, essa é uma doença, galera, assim, que, assim, é uma doença meio complicada, porque, assim, o tratamento dela é meio difícil, assim, não tem um tratamento mesmo curativo, tá? Eu vou até, quando for abordar para tratamento, vocês vão ver que é um negócio mesmo bem dificinho e, assim, é bem degradante, debilitante para a pessoa, né, que desenvolve essa condição, tá bom? E, assim, é uma doença que ela não é muito comum, tá bom? Mas, assim, embora não seja tão comum, ela afeta muitas pessoas, né? Como vocês devem ter noção. E afeta muitas pessoas, assim. Eu só queria trazer para vocês esse contexto cultural, né? De muitas pessoas importantes, tá bom? Né? O caso mais proeminente de todos aqui é o do físico Stephen Hawking, né? Mas a gente conhece outras pessoas que também foram afetadas, né? Pela esclerose lateral amiotrófica, né? Tem esse jogador de beisebol, o Lou Gehrig, tá bom? Que até vocês vão ver que a condição dele, assim. Ele era um jogador de beisebol dos Estados Unidos, tá? E aí, a parte dele ser afetado por essa doença até interferiu, né, na forma como a doença é conhecida e estudada, né? E aí também, né, teve o atacante Washington Santos, o Stephen Hillenburg, que é justamente o criador, né, daquele cartoon Bob Esponja, o Mao Tse Tung, né, que é o líder da Revolução Comunista Chinesa, o Dieter Dengler, né, que ele foi um piloto da Marinha dos Estados Unidos, que ele ficou, né, retido, né, ficou preso lá no Vietnã, tá? Tem até um filme legal sobre ele, que é o Sobrevivente, é bem legal de ver, tá bom? Então, assim, tirando essa parte cultural, a iniciar mesmo, né? O que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Ela é uma condição que ela vai haver deterioração dos neurônios, né? Vai ter uma perda de função desses neurônios, e com isso, se você perde a função do neurônio motor, vai levar à paralisia, tá bom? Neurônios motores esses, tanto existentes no cérebro quanto na medula espinhal, que é a forma como ele vai dividir, né? O neurônio motor superior e inferior. E por que desse nome, né? Esclerose lateral amiotrófica, né? A gente pode dividir esse termo e a gente vai ver que esclerose, né, é a cicatriz ou endurecimento, que é justamente observado, né, lá na medula, tá certo? Por exemplo, quando o neurônio morre, né, vai haver esse processo de cicatrização e você vai observar pequenas placas que são esses neurônios mortos, tá ok? Lateral, justamente por causa da medula espinhal, né, que é justamente na porção lateral dela, onde vão se encontrar os neurônios motores. E o amiotrófica é com relação ao fator trófico que o neurônio ele imprime para as fibras musculares esqueléticas, né? Que justamente o fator trófico do neurônio é que justamente induz, né, ao neurônio, a fibra muscular a se manter, né, ter o seu fator de nutrição e aí se permanecer, né, com tônus, né, com volume, tá certo? E no caso esse amiotrófico, né, ele sem musculatura, sem a musculatura sem a própria nutrição, esse músculo ele vai perder esse fator trófico e ele vai começar a atrofiar, né, porque não tem o estímulo neuronal, tá bom? E aí a esclerose lateral amiotrófica ou ela, né, como também é chamada, ela tem outros nomes, né? Como eu falei, pode ser chamada também de doença de Lou Gehrig, né, muito conhecido lá nos Estados Unidos, né, por causa justamente daquele jogador, doença do neurônio motor, ou então também por doença de Charcot, é um nome bem mais antigo, né? É em homenagem ao Dr. Jean-Martin Charcot, que foi justamente, né, ele é titulado o pai da neurologia e foi quem começou a estudar muitas dessas doenças, né, neurológicas que a gente estuda e são bem importantes hoje. Né, por volta de 65 até 69 ele estudou muitos casos, né, dessa doença e aí em 74 ele nomeou ela, né, de esclerose lateral amiotrófica, mas embora tenha muito essa participação, né, do Dr. Charcot, né, na história dessa doença, né, ele não foi o único que estudou ela, né. Tem o Sir Charles Bell também, François Amilcar, Jean Cuvelier, que era um amigo, né, pessoal, né, de Charcot. Eles também ajudaram na descrição de sintomas, né, e no entendimento que a gente tem hoje dessa doença, tá bom? E aí, quais são as estatísticas dela, né? A incidência é de 1 para cada 50 mil por ano e a prevalência de 1 para cada 20 mil por ano. Então veja que não é dessas doenças mais comuns, tá bom? Mas como eu disse, tem muitas pessoas, né, que são acometidas por ela, tá certo? A proporção dela, né, varia, né, de autor para autor. Tem, né, textos que colocam de 1,5 para 1, outros de 2 para 1. Então fica nessa faixa, né, de 1,5 a 2 homens para uma mulher, né?
Então vocês podem se lembrar da figurinha dessa balança, né, da proporção, 2 homens para uma mulher, uma proporção boa de se lembrar. E aí como é que ocorre? Essa doença se desenvolve mais por volta, né, dos 40 até os 75 anos, é a grande maioria dos casos, tá bom? Se desenvolve nessa faixa etária, com a média, né, de idade, né, inicial de 55 anos, e estudos correlacionam, né, que incide mais sobre a etnia branca, né? Embora, assim, isso dependa muito da região e tal, né? Porque, por exemplo, aqui isso é muito com relação a estudos norte-americanos, né, estadunidenses. Então, assim, eles colocam isso, mas não é todo estudo que coloca com relação a isso na estatística, tá? E aí, como é que vai surgir, né, essa complicação, né, da morte neuronal e como é que isso vai se correlacionar a sintomas? Porque, como eu disse, há, né, a divisão, né, dos neurônios motores em neurônio motor superior, que está mais ligado aqui a essa porção córtex medular, e o neurônio motor inferior, que faz sinapse aqui na medula e vai até a musculatura propriamente dita, né? Como é que vai ocorrer? Tem esse agrupamento que eu falei, né? Os neurônios motores superiores e inferiores, cada um em sua porção, córtex motor e medula e tronco cefálico. E o que que acontece? Quando eles vão morrendo, né, os sintomas começam a aparecer, né? Principalmente iniciar nos membros, né? Vai iniciar de uma maneira assimétrica e multifocal, ou seja, não é num lugar só. E aí ele vai progredir para outras áreas, né? Por exemplo, as áreas, né, nas fases finais, né, de vida desse paciente. Vai atingir a musculatura dos olhos, das pálpebras, vai ter a perda do controle dos esfínteres, tá bom? Então, como eu disse, vai haver essa perda motora com a morte do neurônio motor. E aí, como eu disse, né, tem a divisão desses neurônios motores, né? Tem o neurônio motor superior, na região cortical, né? Neurônio motor inferior aqui na região medular e próximo aqui justamente à musculatura mais, né, o controle mais distal, né, dessa musculatura, e também tem a parte aqui na região da ponte, né, na região bulbar, tá? Que vai ter justamente o controle aqui na parte, né, da musculatura da orofaringe, né, da deglutição, da fala. Então, assim, a forma como esses neurônios motores vão morrendo, né, que eles vão perdendo suas funções, vai definir sintomas diferentes, certo? Por exemplo, quando eu vou ter a perda dos neurônios motores superiores, né, eu vou evidenciar, obviamente, a fraqueza, né, a perda muscular, mas também vai ter, né, coordenação lenta dos membros, né, espasticidade, que é caracterizada por distúrbio do controle muscular, vai ter, né, justamente aumento dos reflexos, tá bom? Outra coisa que é evidenciada é o Babinski positivo, além de outros sinais anormais, né, de condições neurológicas, tá bom? Tem também, né, quando tem a falha dos neuromotores inferiores, como eu já disse, vai ter a fraqueza, mas características que são importantes, né, dessa porção, né, de perda neuronal. Fasciculações, atrofia muscular, a atonia. A atrofia muscular é tão significativa que você vai notar, por exemplo, na fase final de vida, a perda da musculatura, né, que é a perda do fator trófico. Você vai olhar para a mão do paciente, você vai ver que ele vai ter uma perda dessa musculatura interóssea, né? Essa musculatura aqui que fica entre o polegar, né, e o dedo indicador vai estar tão atrofiada que vai observar um sulco, certo? Então, assim, isso é bem comum, tá bom? E como eu disse, também tem a perda, né, dos neurônios motores na porção do tronco cerebral, né, nessa porção bulbar. E você vai observar outros problemas, né, que é, por exemplo, a disartria, né, que é a dificuldade para a pessoa conseguir articular a fala, a disfagia, né, que vai se apresentar na dificuldade de mastigar e também de engolir, né, além de outras condições, que é a atrofia da língua, da orofaringe. Você vai observar também fasciculações, que é aquela tremedeira, né, na língua. E essa é uma condição, né, essa morte, né, esse acometimento bulbar, ele vai ocorrer até 1/3 dos afetados. Então, assim, é algo que realmente é interessante de você analisar se você estiver suspeitando, né? Tem que estar bem atento a essas características, tá? E aí, gente, o prognóstico da ela é um prognóstico, assim, bem sombrio mesmo, tá? Assim, quando você investiga e diagnostica, a sobrevida média do paciente é de 2 a 5 anos no máximo, tá? Mas, assim, isso é para uma grande maioria, mas, assim, não é o caso de todo mundo. Eu já vi dados, né, que, por exemplo, 20% dos pacientes, eles vivem por até 5 anos, né? 10% vão até 10 anos e 5% 20 anos ou mais. Então, assim, é aquela coisa, nem todo mundo vai conseguir atingir uma faixa de vida muito mais comprida, tá bom? Fica por meio desses 2 a 5 anos, mas depende muito, né, daquela coisa. Os fatores que vão determinar se vai ter um maior acometimento neural ou não. E aí, quais fatores são esses, né? Os fatores de menor sobrevivência, né? Vai ser um paciente com idade mais avançada, no início dos sintomas, porque um paciente idoso ele já tende a ter uma perda neuronal.
Então, assim, se tem uma condição que ela agrava ainda mais, é esperado que esse paciente ele sobreviva menos, né, a essa perda dos neurônios motores, né. Quando tem o início bulbar, né, que justamente atrapalha muito com relação à deglutição e tal, então, assim, vai ter uma dificuldade de nutrição desse paciente, vai ter maiores complicações, tá? Eu vou comentar com vocês depois, né, mais lá na frente sobre isso, né, mas um paciente com uma pontuação mais baixa, né, na escala de avaliação funcional da ELA, tá? Tem uma escala que vai avaliar o grau de acometimento desse paciente. E é óbvio que pacientes com um acometimento, né, mais avançado, que vão pontuar menos nessa escala, é esperado que eles, né, sobrevivam menos, né? E também quando há uma disfunção precoce da musculatura respiratória, né? Que é justamente uma complicação bem agravante, né, dessa complicação, que é a perda da capacidade respiratória, aí começar a utilizar aparelhos, e vai ter acúmulo de secreção, vai ter uma maior predisposição a acúmulo de secreção e pneumonia e outras infecções. Então, assim, são fatores que dificultam, né, a pessoa viver muito. E tem os fatores de maior sobrevivência, né? Um paciente mais jovem, né, justamente pelo caso do que eu falei, né, contrário, né? Um paciente mais jovem ele não tende a ter tanta perda neuronal, então, assim, mesmo que ele tenha a ELA, né, que é justamente a morte, né, desse neurônio motor, vai ser um pouco menos acentuado que no paciente idoso. Quando ela se inicia mais lá nos membros, né, ou seja, tem um maior acometimento da mão, dos pés, então não vai ter um acometimento tanto central, né, que é justamente o problema, né, que está aí, que é justamente a disfagia, o descontrole respiratório. E quando você tem mais tempo para o diagnóstico, ou seja, quando a doença ela tem, né, um andamento mais lento, né, uma progressão mais lenta, então você consegue diagnosticar, entre aspas, a tempo, né, consegue tratar melhor, consegue prevenir, né, a perda de mais neurônios, e aí você vai ter uma maior taxa de sobrevida desse paciente. E aí, gente, fatores de risco, né, para o desenvolvimento da ELA. Assim, eu coloquei aí esse personagem, né, o Charada, porque realmente, assim, é uma coisa que você fica na dúvida. Por que eu vou dizer que fica na dúvida, né? Até porque, assim, eu não sou especialista, né, não sou neurologista, tá? Mas o seguinte, alguns estudos, eles colocam que há fatores de risco sim, tá bom? É estatístico, né? Obviamente, a história familiar, né, de doença, né? Mas também ocupações, né, associadas ao trabalho manual pesado, trabalho agrícola, principalmente o contato, né, com pesticidas, produtos químicos, né, tem estudos que falam no fumo como um fator, né, que poderia predispor, exposição a metais pesados. A geografia tem mais a ver com regiões, né, tipo, se eu não estou enganado, lá na região do Pacífico, né, no Pacífico Ocidental, é muito mais comum ter uma taxa de incidência bem maior, certo? Exposição a choques elétricos, né, também é relacionado a isso, né, em alguns estudos. Mas é aquela coisa, se perguntarem para vocês com relação ao Ministério da Saúde, o que é que ele diz sobre isso? Ele vai dizer que não há fatores de risco ou comportamentos, né, que predisponham à esclerose lateral amiotrófica, tá bom? Então, assim, é aquela coisa que eu, sinceramente, eu fico na dúvida de explicar isso para vocês, se há ou não. Tem estudos que dizem que sim, mas o Ministério da Saúde diz que não. Embora ele reconheça, por exemplo, né, como eu falei, quando a pessoa tem um parente próximo que desenvolveu essa doença, né? Então ele assim, não, então realmente essa pessoa ela pode ter um risco aumentado sim, né? Então ele, entre aspas, reconhece apenas o que? O fator hereditário genético, né? Então assim, já que a gente, né, já que eu toquei nesse ponto, fator hereditário genético, quais são os genes, né, que foram estudados que são correlacionados, né, com essa esclerose, tá? Alguns, né, são alguns mesmo que eu vou falar para vocês e vou só citar, tá bom? Que é justamente o cromossomo 9, né? Que ele de todos, assim, é o mais comum, tá certo? Na ELA familiar. Alguns da esporádica tem, mas é principalmente na familiar, de 25 a 40% vai ter essa variante genética, tá bom? Então ele tem associação justamente com a esclerose. O FUS, né, que é o Fusing sarcoma, né, ele acontece aproximadamente até 5%, né, dos pacientes com ELA familiar, tá bom? E a mutação, né, nesse gene, ele justamente ele né, promove, né, uma progressão bem rápida, um início precoce. Vocês lembram que quando eu falei que tinha a manifestação bulbar, né, era uma complicação assim que diminuía a taxa de sobrevida? Então ele é relacionado também com isso, a manifestação bulbar proeminente, tá certo? Então vai começar antes, vai ser mais acentuado, tá certo? É um gene associado a ele. Esse gene aqui, o SOD1, né, que é o gene da cobre zinco superóxido dismutase, ele foi o primeiro gene, se eu não estou enganado, que foi descoberto associado a ela, tá? Aí ele é correlacionado a 1%, né, com a ELA esporádica e de 12 a 20 com a ELA familiar, né? Então, assim, é um gene também que é pesquisado, né, quando você está investigando justamente a ELA, se tem realmente essa correlação, né, de herança genética, tá bom?
Tem uma herança autossômica dominante, então assim, é realmente bem preocupante. E esse outro gene, né, que é o da resposta transativa à proteína de ligação DNA 43, né? Ele ocorre em até 5% dos pacientes com ela familiar, né? Também é autossômica dominante, então assim, é pesquisado, né? Mas é aquela coisa, como eu disse, eles não são os únicos, né? Esses 4 genes, tem muitos outros, tá bom? Assim, eu não trouxe aqui porque são infinidade de mutações. Então, se vocês quiserem se aprofundar, depois vocês pesquisam, tá bom? Mas é feita a pesquisa em diversos genes justamente para investigar essa correlação familiar, a mutação, né, por aparecimento esporádico, tá ok? E aí, com relação, né, à esclerose, ela tem diversas apresentações e a gente tem que ver, assim, eu dividi, né, dessa forma, tá bom? Apresentações com relação à origem, né, que a gente vai ter a ela que é do tipo esporádica, né, que a gente só realmente surge, assim como uma neoplasia, né, e tem a hereditária, né. A esporádica, ela é a que vai ter, né, a maior preponderância, tá bom? A 67% né, deles vai ser pacientes do sexo masculino, então veja que realmente homens são mais afetados. Aí, aquelas partes estatísticas, né, vai ocorrer em pessoas até 50 anos, não, né, pelo menos assim, o Ministério da Saúde, ele diz que não tem causas conhecidas, né, que influem nisso, né? Já outros estudos dizem. Mas, né, tem aquelas apresentações, né? Pode ser causada por anormalidade, sistema imunológico, exposição a produtos tóxicos, né? Depois eu vou comentar lá na frente com vocês algumas hipóteses, né? Como, por exemplo, a disfunção mitocondrial, toxicidade ao glutamato, né? Como a apresentação para o desenvolvimento da ELA. E tem também com relação à apresentação na origem, né? A parte hereditária, né? Então, bora lá. 50 a 10% dos pacientes, né, com esclerose são de origem familiar, tá bom? É uma minoria, mas é uma parcela significativa. Aí, como eu vi comentando com vocês, é um traço autossômico dominante. A proporção já muda aqui, tá certo? Vocês lembram, né, que na esporádica é com a relação de 1,5 até 2 para 1, né, de homens para mulheres. Aqui é basicamente de 1 para 1, né? E o que acontece? Que é uma condição bem... Não é uma condição, um achado notável, né? Quando tem a ela familiar, ela ocorre normalmente com um paciente mais jovem, ali no final da adolescência, início da idade adulta, né? Janela esporádica, como eu falei para vocês, né? O paciente ali dos 40 até os 70 anos é a principal, né, faixa etária, né, que vai acontecer. Já que não, na familiar ela começa um pouco mais cedo, tá bom? E aí a gente também pode ter a apresentação dela, a divisão, né, dela, com relação à manifestação. E aí a gente tem que lembrar daquilo que eu falei, né? A gente pode ter o acometimento do neurônio motor superior, do neurônio motor inferior, ou, né, da parte bulbar, né, da porção bulbar no tronco encefálico. E isso vai diferenciar com relação a sintomas. E como vai ter a diferenciação a que porção foi afetada e quanto, a gente vai ter, né, a diferenciação dela com relação à manifestação em esclerose lateral primária, né, com envolvimento puro de neurônio motor superior. Então eu vou esperar o quê? Um acometimento maior, né, do neurônio do motor superior e sintomas correlacionados a ele, né? Embora, né, pode também haver uma leve disfunção de neurônios motores inferiores. E aí é o seguinte, caracterizado, né, pela progressão gradual e severa, né, espasticidade, rigidez muscular, modesta atrofia muscular, porque a atrofia ela vai ser mais correlacionada ao neurônio motor inferior, é ele que vai dar mais o fator trófico, né, para a musculatura. E o seguinte, ó, não pode ser diagnosticada como ela, né? Essa condição, até que haja evidência de disfunção do neurônio motor inferior de pelo menos um membro ou região, e ela vai progredir para ela na maioria dos pacientes, né? Aí a próxima é a ela de início de membros com combinação de desenvolvimento do neurônio motor superior e inferior. Ou seja, a forma da apresentação é bem diversa, né? Como vocês podem ver. Essa apresentação aqui da ela, né, também é conhecida como variante de perna ou braço instável, né? Ou a variante, né, de Vulpe-Bernhardt, tá? E como é que é diagnosticada ela? Não pode ser diagnosticada como ela, até que no mínimo 2 regiões do corpo estejam envolvidas, né? Para você pensar nessa apresentação. A terceira que eu vou apresentar para vocês é a atrofia muscular progressiva, com envolvimento puro de neurônio motor inferior. Ou seja, o que eu, né, para poder diagnosticar ela? Né, assim como a outra, né? Não pode ser diagnosticada como ela, até um mínimo de 2 regiões do corpo afetadas, né? Mas é interessante, né, teste genético justamente para descartar outras doenças do neurônio motor inferior, tá bom? E aí o que eu vou esperar nela também? Aquela atrofia, vai ter a atonia, tá certo? E a ela, né, de início bulbar,
com a dificuldade de deglutição e fala iniciais e característica, né, de membros posteriormente afetados no curso da doença, né? Então, ela é considerada uma forma, uma subforma de ELA, tá bom? Aí ela tem mais relação com mutação genética do que as outras têm uma apresentação mais relacionada com a ELA esporádica, tá certo? E aí como é que ela é diagnosticada? Como ela, com a disfunção do neurônio motor superior e inferior, né? Quando essa disfunção está determinada, aí eu posso pensar justamente nessa ELA de início bulbar. Mas então, o que eu quero que vocês notem depois desse falatório todo, né? Que eu falei muita coisa, né? E até vocês depois podem rever a apresentação, tá bom? Porque realmente é difícil de gravar assim de primeira. É que o diagnóstico da ELA é bem complicado. Ele passa por uma série de apresentações. E a diferenciação das subformas de ELA perpassa por esse diagnóstico, né? Pela análise do diagnóstico clínico, pelo diagnóstico com exames, tá bom? Então, já que eu estou falando muito dessa parte de diagnóstico, como é que ela é feita? Tem uma certa sequência, tá bom? Para poder você investigar, né, se é ela ou não é, tá bom? Se é esclerose ou não. E a primeira parte, obviamente, são os achados clínicos, né, que vão me sugerir que o paciente possa ter uma esclerose lateral amiotrófica. E aí eu vou partir para exames e acho que assim é a parte mais interessante e também uma parte bem trabalhosa, que é a etapa de confirmação de doença e de exclusão de doença, tá bom? Então, devagar nesses passos, né? O primeiro que são os achados clínicos. Eu já comentei com vocês sinais, né, que podem indicar que essa pessoa ela vai ter, né, uma esclerose lateral amiotrófica que eu posso estar desconfiando. Então é prestar atenção na história, né? Um paciente que ele vem apresentando fraqueza progressiva, unilateral, nas pernas ou então nos braços, né, distalmente ali, ele tem uma dificuldade de deambular, dificuldade de segurar objetos, tá bom? E essa fraqueza ela não recrudesce, ela não diminui de forma alguma. Ou então, por exemplo, o paciente teve um aumento do tônus, né? Ele vai ter uma hiperreflexia, movimentos lentos. Aí eu vou fazer uma pesquisa, né, o sinal de Babinski, ó. Ele está de 30% a 50% nos pacientes que são afetados, né, pela ELA. Então eu vou pesquisar o Babinski, deu um Babinski positivo, né? Então eu já posso começar a estar desconfiando, tá bom? Né, o paciente tem dificuldades, né, com ações simples, né, como eu falei, segurar um copo, abotoar a camisa, tá bom? Você vai observar tudo isso na história dele, na sua anamnese, tá? Dificuldade para mastigar, engolir, é muito propenso aqui a você imaginar, né, o acometimento bulbar, né? Um paciente com uma fala nasal, então uma fala arrastada, tá ok? Mas uma coisa que eu quero comentar com vocês, assim, que é um diferencial que vocês têm que levar em mente, é que é o seguinte, o acometimento do neurônio motor, né, ele não afeta a sensibilidade normalmente e também não afeta a cognição. Mas isso também não quer dizer que nunca isso vai acontecer, tá ok? Então é aquela coisa, um paciente com uma apresentação atípica, né, por exemplo, instabilidade emocional, uma disfunção cognitiva, né, por exemplo, do lobo frontal, né, aquela perda da capacidade de você projetar ações, tá certo? A perda de peso, né, fasciculações, câimbras sem fraqueza muscular. Isso não é muito correlacionado com ela, mas isso não quer dizer que o paciente que seja nessas condições não possa ter uma esclerose, tá bom? Então eu posso, aqui é interessante também investigar, tá certo? Se aparecer essas condições. São atípicas, mas eu posso suspeitar também. E aí, depois de passar os achados clínicos, estou suspeitando, o que é que eu vou partir? Eletroneuromiografia. E a eletroneuromiografia, ele é um exame que ele vai avaliar a condução nervosa, tá? E aí ele vai avaliar, né, a integridade desse neurônio e a sua transmissão nervosa para a musculatura. E aí como é que é feita a eletroneuromiografia? Ele é dividido em 6 regiões, tá ok? Tá aqui a região 1, né, bulbar cranial, região 2 e 3, que é a cervical da direita e da esquerda, incluindo-se, né, os membros superiores. A região 3 e 4, que é a região torácica e musculatura abdominal. E a 5 e 6, que é a lombro sacral e os membros inferiores, tá ok? Como é que é feito, então, né? Como é que a eletroneuromiografia vai me ajudar? Como eu falei, o diagnóstico ela vai, né, observar a desinervação, né, dessa musculatura, sendo ativa e crônica, tá certo? E como é que ele ajuda no diagnóstico? Assim, é um negócio aqui mesmo bem decoreba, tá? Como é? O exame geral é feito, ó, 4 a 6 regiões do corpo, né? Vocês veem que tem 6 regiões, tem que fazer pelo menos em 4. Como assim? Quando eu tenho 3 regiões confirmadas, né, com alteração nervosa, só basta mais uma quarta para eu dizer, né, que esse exame está suficiente, tá bom? Que esse paciente vai ter uma esclerose lateral amiotrófica típica, tá ok? Mas, por exemplo, se eu só conseguir observar modificações em 2 regiões, o diagnóstico é provável. Se eu observar em apenas um, o diagnóstico é possível, tá ok? Então, assim,
a interpretação do exame é bem variada, tá bom? E ela não descarta que esse paciente possa ter ela ou não. E assim, uma coisa que é interessante, que é por que é importante de fazer a eletromiografia, é que é o seguinte, ele pode mostrar tanto desinervação em regiões que estão alteradas, ou seja, que você já está observando uma perda da movimentação do paciente, quanto também daquelas que está normal do ponto de vista clínico. Então é aquela coisa, o paciente apresentou uma dificuldade de movimentação, de deambulação, o pé começou a cair, mas a mão dele não está com nenhum problema. E aí, sabe o que acontece? Eu vou na eletroneuromiografia e observo o quê? Uma pequena desinervação na musculatura da mão, né, dos flexores palmares, por exemplo. Eu não observei nenhuma dificuldade, ele não me relatou dificuldade de segurar um copo, de abotoar uma camisa, mas eu já posso observar justamente, se eu estiver suspeitando da ELA, eu posso já tentar proteger aquela região, né, tentar fazer um protocolo de tratamento, né, protetivo, para que aquele desenvolvimento clínico que não aconteceu demore mais, né, para tentar proteger justamente, preservar aquela função do paciente, tá? E aí, alguns detalhes que vocês têm que olhar, tá bom? Assim, isso é, como eu disse também, é bem decoreba, tá, do exame. Então, assim, vocês depois olhem, tá bom? Com calma. Mas é o seguinte, ó, alterações, elas têm que ser demonstradas em pelo menos 2 músculos de diferentes raízes, tá certo? Né? Aí, no membro superior, né? Se eu for observar um problema de desinervação muscular, eu vou observar, por exemplo, foi em C5 e em C7, né? São 2 raízes nervosas diferentes, tá válido o exame. Porque senão eu tenho que repetir até justamente, se for de uma raiz nervosa, tá, uma raiz nervosa morreu. Mas isso não quer dizer que é ela, tá bom? Então, assim, é mais propenso, né, quando tem esclerose lateral, quando vai ter uma perda de diversas raízes, né, de pelo menos 2 diferentes. Tanto no membro superior, como, por exemplo, no membro inferior, né, a L4, a S1, tá bom? Outra coisa, os músculos que são alterados, né, eles devem ser inervados por diferentes nervos, tá bom? Então, diferentes raízes e diferentes nervos. Por exemplo, no membro superior, a musculatura inervada pelo nervos axilar e radial, né? Elas estão com deficiência, então eu já posso começar a suspeitar. Por quê? Justamente, são nervos diferentes, tá? Ou então no membro inferior, né? O femoral e tibial, né? Estão apresentando problemas de condução, né? Então já posso começar a suspeitar. Aí, região bulbar cranial. Eles exigem o quê? Um único músculo, né? Ou trapézio, ou língua, tá certo? Como por exemplo, né? Ou então, por exemplo, na região torácica também, ou um ou outro, né? Por exemplo, musculatura paraespinhal, ou então a musculatura abdominal, a perda, né, do controle dessa musculatura, tá ok? E outra, a presença de fasciculação, ela vai contar como desinervação, ou seja, o paciente ele tá lá com aquela movimentação, né? Tipo aquele sacudido, né? Entre aspas, né? Vai contar com uma desinervação, mas é o seguinte, a ausência da fasciculação não é o fato de ele não ter que isso vai excluir, né, por exemplo, a possibilidade de ela, mas ele deve causar dúvida no diagnóstico, tá bom? Então, assim, ele não necessariamente exclui. Se está presente, é muito provável que sim, mas o fato de não ter não quer dizer que não tenha esclerose, tá ok? E aí, beleza, passei pela eletromiografia, então ela vai me dar o quê? Graus de evidência. Então eu vou tentar confirmar o meu diagnóstico. Como eu falei, existe a ELA típica, a provável e a possível, né? E como coloquei, né, 3 regiões mais uma. A ELA típica, né? Apenas 2 regiões, é uma ELA provável. Uma única região, a ELA possível, tá bom? Isso é um grau de evidência, tá bom? Mas a certeza mesmo vai vir mais na frente. Como? Né? Deixa eu só comentar isso aqui primeiro com vocês, né? Que é só um guideline justamente para orientar, né? Nessa parte da confirmação do diagnóstico, né? Ó, da ELA típica, da clinicamente provável, né, possível, tá bom? A ELA de história familiar, vocês depois dão uma olhadinha nisso, tá bom? É realmente bem decoreba, mas como eu falei para vocês, isso aqui é o critério L-Score, né? É mais antigo, tá bom? O que estão utilizando mais agora mesmo é os critérios de AWAD, tá bom? Ele é bem mais específico, tá bom? Assim, embora, né, alguns neurologistas utilizem, né, esses critérios mais antigos, muitos estão trocando para esse novo, tá bom? E aí ele fala, né, com relação ao diagnóstico dela, o que ele vai obrigatoriamente ter, né? Evidência, né, da degeneração do neurônio motor inferior, né, para o exame clínico e o eletrofisiológico, que é a eletromiografia. Evidência da degeneração do neurônio motor superior, progressão de sinais e sintomas, né? Aí você vai fazer todo aquele compilado na sua anamnese e aí quando você junta tudo isso, é muito provável que esse paciente tenha. E tem que ter uma ausência, né, né, por exemplo, a evidência eletrofisiológica, né, de outra doença, né, que também possa se correlacionar, né, e aí achados, né, radiológicos também. E por que eu estou trazendo essa parte aqui? Porque a parte da confirmação não é a única.
eu tenho que excluir também doenças que podem, né, predispor aos mesmos sinais que a esclerose lateral amiotrófica, né? E aí, gente, isso aqui é uma caralhada de doenças, tá bom? Que é justamente a parte do diagnóstico diferencial. Eu vou ter que excluir, né? Então é o seguinte, é necessário, né, eu excluir, né, o diagnóstico de ela e aí tentar buscar outros, tá bom? Para poder justificar, realmente é ela ou não é, tá certo? Então, assim, esse critério, né, de exclusão, ele vai considerar uma ampla faixa de doenças, tá bom? E aí eu vou considerar manifestações que afetam só o neurônio motor inferior, só o superior, superior e inferior, nenhum ou nem outro, tá bom? Ou então só de acometimento bulbar. E como eu disse, gente, assim, é muita doença que eu vou tentar para descartar ela, tá certo? Ó, veja isso aqui, ó. Isso aqui é só para neurônio motor superior, só para inferior, tá ok, ó? Acometimento duplo, né, com sinal bulbar, tá certo? E uma coisa que eu vou ser bem sincero, né, porque como eu disse, eu não sou neurologista, eu não sei se eles investigam literalmente todos, tá ok? Essas são apenas alguns, né, que quando eu fui estudar para apresentar isso para vocês, que eles, né, correlacionam na parte do diferencial, do diagnóstico diferencial, tá ok? Mas assim, vejo que é uma, você tem que realmente, para confirmar a ela, são muitos exames, né, uma miríade de exames para justamente eu tanto confirmar quanto também excluir, né, a possibilidade. E aí eu posso sair, né, tipo, eu estava pensando que era ela, eu posso excluir que é ela e posso pesquisar outras doenças para ver se não é uma outra, né? Ou então eu vou pesquisar elas todas e aí não, realmente é ela, ou então não, não é ela, mas é isso daqui, eu pesquiso essa doença, tá ok? Então é assim que funciona, tá? E esses são os 4 passos. Mas é aquela coisa que até quando eu estava vendo, eu fiquei pensando, né, será que não tem uma quinta etapa, né? Que é aquela coisa, tá, eu diagnostiquei que o paciente tem esclerose lateral amiotrófica. E aí? Será que morre aí? Não. Eu tenho que fazer a avaliação de até que ponto esse paciente está afetado, por meio do que? Da escala de avaliação funcional de esclerose lateral amiotrófica, que ele vai analisar basicamente o que? A atividade de vida diária. A primeira escala foi feita em 96, tá bom? Mas ela já foi revisada, né? 99 é a última que foi feita. E ela tem uma sensibilidade maior, porque ela pondera a função respiratória, igual a função bulbar, né? Diferente do que a de 96 fazia. E ela vai avaliar 4 domínios: função bulbar, atividade motor fina e grosseira e função respiratória, tá? Esses 4 domínios, eles são divididos em 12 itens, tá bom? Pontuados de 0 até 4. O 0 que vai definir se esse paciente ele é incapaz naquela função, e 4 com a habilidade normal. E aí os itens que são avaliados, esses 12 itens, está aqui, vocês podem ver, né? Ó, fala, salivação e outros, né? Então, tá aqui para vocês, só para mostrar, né, essa tabela que vai justamente fazer a avaliação desse paciente, em que grau de acometimento ele tá bom? E a partir daqui eu consigo definir, né, que tipo de suporte ele precisa, que medicação ele pode precisar, tá certo? O tipo da fisioterapia, tá ok? Ele vai definir aqui o prognóstico e a forma de tratamento desse paciente, tá? E aí, antes de comentar a parte, né, justamente de tratamento, né, até para finalizar para vocês, tá bem longo o negócio, só comentar com vocês algumas teorias, né, de surgimento da ELA que vão justamente orientar na forma de tratamento e fármacos, né. Primeiro tem a parte genética em si, né, como eu falei, tinha o SOD1, que é o primeiro gene que foi descrito, e tem muita pesquisa, né, com relação a outros genes que podem estar influindo justamente no surgimento da ELA. Um deles é a poliproteína E, né, e aqueles outros que eu citei anteriormente. Então tem essa teoria genética. Mas a principal de todas é essa teoria da excitotoxicidade, principalmente por um defeito na recaptação e liberação do glutamato. Por quê? O glutamato está relacionado com uma hiperexcitação. Então o que acontece? Se eu tenho uma carga extra de glutamato, né, na fenda neural, eu vou ter uma hiperexcitação desse neurônio e pode haver o que? O comprometimento irreversível. Então o que acontece? O excesso, né, ó, despolariza muito a célula e isso, né, libera enzimas digestivas que justamente causam edema e morte dessa célula. Além disso, elas também, esse excesso de glutamato, ele vai ativar as MAPs. E essa MAPs ela vai fosforilar neurofilamentos do motoneurônio, que fosforilados eles vão se acumular e o que acontece? Eles acumulados nesse neurônio, eles vão induzir a sua degeneração, tá? Então essa aqui é a principal teoria da excitotoxicidade, tá ok? Outro também, né, que contribui nessa teoria da excitotoxicidade é a falha na concentração da glicina. A glicina ela é capaz de regular a liberação e transmissão de glutamato. Então, se eu tenho uma carência na glicina, né, se a minha teoria ela é muito baseada na hiperconcentração e excitabilidade pelo glutamato, uma diminuição na concentração de glicina tenderia justamente a causar essa excitotoxicidade pelo glutamato. Tá?
Mas essa não é as únicas teorias, tá bom? Tem muitas outras. Fatores tróficos, né? Que é o estudo de como as neurotrofinas, né, influem no desenvolvimento e sobrevivência de neurônios, biologia celular, estresse oxidativo pelo influxo de cálcio, né? Por exemplo, pacientes mais idosos tendem a desenvolver ela, porque eles justamente perdem esse controle do influxo de cálcio, tá bom? E isso causa perda neuronal e perda de neurônios motores. Então estudam muito isso. Lesões mitocondriais também, tá ok? Com relação a estudos de meio ambiente, né? Tem o caso da ilha de Guam, né? Que a população de lá ela tem muito contato com essa palmeira, né? A Cicas sp. E aí o que acontece? Essa palmeira ela tem essa substância que é o BMA, a sigla dela, tá ok? E ela vai justamente atuar nesse receptor, o NMDA, que é justamente esse receptor aqui, ó, o N-metil-D-aspartato. E o que acontece? Quando ele atua nesse receptor, produz essa toxicidade pelo glutamato, induz maior concentração. Então, assim, é uma outra teoria que estudam, tá ok? Também tem das infecções viróticas, né, muito baseada no que ocorre na poliomielite, né? Por exemplo, uma consequência tardia da infecção subclínica. Então, assim, eles estudam, embora isso aqui, pelo que eu vi, não é tão promissor assim, mas é uma via de estudo que tenta explicar o surgimento da ELA. Também com relação à autoimunidade, né, por exemplo, investigaram, né, em pacientes, né, investigação pós-morte, né, a presença de muitos macrófagos e linfócitos, né, na medula espinhal, a presença de autoanticorpos, né, que vão se dirigir contra canais de cálcio e vão justamente levar essa lesão neuronal, tá ok? A atividade física também foi até proposta, né, por exemplo, aquele jogador, né, de beisebol, o Gehrig, né? Ele praticava muita atividade física e aí eles começaram a investigar e, tipo assim, alguns, né, atletas, né, que fazem atividades físicas extenuantes, eles desenvolvem ela. Então, assim, tem algumas linhas que pesquisam se realmente a atividade física poderia ou não predispor, né, ao desenvolvimento da esclerose e tal. Mas, assim, aqui são linhas de pesquisa, tá bom? Mas, assim, a mais aceita por enquanto, assim, é a excitotoxicidade. É tanto que nisso, né, o controle, né, da liberação glutamatérgica no neurônio, e vai justamente levar à morte dele, faz com que é o seguinte, tenha-se fármacos direcionados para essa linha de pensamento, mas o que eu queria tratar com vocês, assim, né, da parte de tratamento, é dizer que o tratamento é principalmente paliativo, por enquanto, tá bom? Não tem como curar esse paciente, tá ok? Assim, a gente tem como, no máximo, retardar, né, o aparecimento de sintomas e aí, né, tentar prolongar a vida desse paciente. E aí, sabendo, né, que o tratamento é principalmente paliativo, né, vai ter justamente a terapia, né, o ideal é que seja pelo menos a cada 15 dias, tá bom? Depende muito das condições financeiras do paciente, do suporte que ele tem. Vai ter o auxílio mecânico, tanto para ventilação quanto limpeza da via aérea, porque ele vai tender a reter secreção. Aí vai ter também a utilização de adaptadores, né? Por exemplo, órteses, né, nos pés para tentar facilitar, né, a ambulação, se ele conseguir ficar em pé e andar. Adaptadores para facilitar, né, os trabalhos manuais, né? Com relação à dor, muitos pacientes eles sentem uma dor intensa, tá bom? E aí vai ter a utilização de opioides para tentar manejar essa dor. Embora, né, a muitos eles vão apresentar, né, aquela síndrome de ficar viciado, né, com opioide, né? Também tem que ter controle, né, com relação à asepsia corporal. Com o tempo eles vão perder essa movimentação, então vai ter que ter muito cuidado com a asepsia física, bucal, tá bom? E aí nesse lance do paliativo, né, tem algumas complicações que vão surgir, né, que vai ter que ter o controle dos profissionais que estão justamente orientando o tratamento. Que é, por exemplo, a cialorreia, né, vai ter que ter utilização de medicamentos para isso, principalmente porque muitos vão ter disfagia. Então imagina a pessoa salivando bastante e não conseguir engolir. Ela pode acabar, né, broncoaspirando, né, essa saliva. Então tem medicação para isso. Para as câimbras que esse paciente vai ter, tá certo? Espasticidade, que é aquela dificuldade de movimentação, rigidez, então perda de tônus, né, vai atuar justamente aqui. E outras condições que podem aparecer, ansiedade, muitos pacientes desenvolvem depressão, então o uso da fluoxetina, né? Fasciculações, né? Utilização da gabapentina, tá bom? Insônia, né? Uso do zolpidem, antidepressivos tricíclicos. Aqui eu tô só citando para vocês, tá bom? Né? Porque para não estender demais, tá? Mas o principal de todos eles é o quê? É o riluzol, tá? Ele justamente vai atuar nesse bloqueio da liberação de glutamato, baseado justamente na teoria, né, da excitotoxicidade. Ele é muito bom mesmo, tá? Mas assim, ele, né, não consegue fazer milagre. O benefício de sobrevida dele é até de 6 a 19 meses. Então, assim, estende bem, né, a vida desse paciente, né, dependendo do grau de acometimento e o início do tratamento. Aqui a dosagem, né, que é recomendada. E aí apenas, né, alguns cuidados, né? Ele, por exemplo, ele pode levar uma lesão hepática e renal, tá bom?
Mas assim, normalmente é reversível, né, essa lesão, se você parar a medicação, né, ele pode voltar, né, às funções hepáticas e renais se forem lesadas, né, pancreatite aguda, dispepsia, fadiga muscular, mas apenas alguns cuidados para trazer para vocês. E é o seguinte, outros fármacos, né? Tem fármacos modificadores, assim, eles não são tão utilizados aqui, o principal mesmo de todos, de longe, é o Riluzol, tá ok? Mas também da Varone, né, que é justamente baseado naquela teoria dos radicais livres, tem essa combinação de fármacos aqui, não modificadores, né, que justamente eles têm apenas a função de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Vitamina B12 ativa, né, metilcobalamina, o Tudica, né, que justamente ele vai atuar, né, negativamente na apoptose, né, na modulação negativa da apoptose, então vai ter uma menor perda neuronal, tá? Tem estudos lá em São Paulo, são mais fortes nesse sentido. E tem a utilização de imunossupressor, terapia gênica, anabólico esteroidal, tá ok? Mas perceba que o tratamento, eu falei aqui muito do tratamento do paciente, né? Mas, gente, assim, ela é uma condição que ela é tão debilitante que ela não afeta só o paciente. Ela afeta também quem cura desse paciente. Porque, como é que acontece? Normalmente esse paciente que ele vai ter ele é um paciente que ele vai demandar um cuidado constante, direto, 24 horas. E aí, o seguinte, a gente está cuidando do paciente, mas não está cuidando de quem cuida do paciente, que é o cuidador. E normalmente quem são esse cuidador? É os parentes, né? O cônjuge, né? Esposa, esposo, os filhos, né? Normalmente são as pessoas que estão mais próximas, né? E aí, por que eu estou falando nisso, né? Eu lembrando agora, passando pelo ABS4, né? Acho que o Luiz deve lembrar. E aí, a gente fala muito do cuidado com o paciente, mas a gente não pensa muito em quem está cuidando dele, né? E a gente tem que lembrar dessa pessoa também, porque é o seguinte, essa pessoa ela vai lidar com as necessidades físicas e psicológicas dessa pessoa que está sob os cuidados. Isso é 24 horas por dia, gente. E quanto mais passa o tempo, mais responsabilidade ela vai ter com a vida daquele paciente, com ela, tá ok? E aí só uns dados para vocês, ó. Mais de 50% deles vai ter alteração do sono e depressão. Por volta de 3/4 deles, né, eles cuidam sozinhos, é uma única pessoa que cuida dessa outra pessoa com esclerose. Então é muita responsabilidade, muito trabalho, é muita modificação na vida de uma pessoa em prol de outra. Então, assim, né, embora a gente trate o paciente, a gente também tem que pensar no cuidador. Então, suporte psicológico, né, fornecer suporte psicológico, meios de ajuda é essencial, tá bom? Para a qualidade dessa nossa resposta terapêutica para todos, né, como um conjunto, tá ok? E aí, gente, é só trazer para vocês as referências que eu utilizei, tá bom? Eu posso também repassar para vocês depois no WhatsApp, se vocês quiserem. E é isso, agradecer muito a atenção de vocês, né? Quem conseguiu ficar prestando atenção até agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Se eu souber responder, respondo. Se eu não souber, depois eu tento dar uma resposta para vocês lá no